Bom, pessoal, nessa videoaula nós vamos estudar todo o conteúdo que a gente já viu até agora, através de exercícios. Então, temos aqui o exemplo 1. Exemplo 1. Encontre a velocidade escalar média. Identifique o tipo de movimento, que no MRU pode ser progressivo ou retrógrado. Então, pessoal, se você olhar a seta do veículo, então a seta indica que ele vem da esquerda para a direita. Então ele vem nesse sentido. Então primeiro ele passa aqui, né, pessoal? Então tudo desse lado será inicial. Tudo do outro lado será final. Então, pessoal, 50 metros. Metros é espaço. Será o espaço que ele passa primeiro. O espaço que ele passa primeiro é o espaço inicial, S0, e 60 metros vai ser o espaço que o veículo passa depois, ou seja, o espaço final. 7 segundos é o tempo que ele passa primeiro, será o tempo inicial, e o tempo que ele passa depois é o tempo final. Então, vamos primeiro calcular a variação de espaço. É o espaço final menos o espaço inicial. O espaço final tá aqui, né, pessoal? 60 menos o espaço inicial, 50. 60 metros menos 50 metros dá 10 metros. Quem será o ΔT? A variação de tempo. A formulazinha é tempo final menos tempo inicial. Quem é o tempo final? O tempo final está aqui, 12, menos o tempo inicial. Quem é o tempo inicial? 7. 12 segundos menos 7 segundos será igual a 5 segundos. Então, pessoal, quem será a velocidade escalar média? Velocidade escalar média é ΔS dividido por ΔT. ΔS deu 10, dividido por ΔT, 5. 10 dividido por 5 dá 2. O espaço está em metro, né, pessoal? E o tempo está em segundos. Então, a velocidade é 2 metros por segundo. Quando não tem nada, é como se tivesse um mais. Quando a velocidade é positiva, o nosso movimento será progressivo. Então, o movimento do veículo é progressivo. E agora, né, pessoal? Temos aqui a letra B. Na letra B, ele vem no sentido oposto. Então, a seta dele está apontando para a esquerda, ou seja, ele vem da direita para a esquerda, nesse sentido. Então, pessoal, primeiro ele passa aqui. Então, tudo desse lado será inicial. E depois ele vem para essa posição. Tudo nesse lado será final. Então, inicialmente, ele passa no 200 metros. Metros é espaço, né, pessoal? É o espaço inicial. Espaço inicial é o nosso S0.
e depois ele vai para os 100 metros. O que são 100 metros? É o espaço final. Primeiro ele passa em 20 segundos. 20 segundos é o nosso T0, tempo inicial. Depois ele vai para o 30 segundos, é o nosso T, tempo final. Então, né, pessoal, vamos calcular a variação de espaço, que é o espaço final menos o espaço inicial. O espaço final é 100 menos o espaço inicial, 200. Então, pessoal, 100 menos 200, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Então, o maior é 200, então o sinal aqui será menos. E 200 menos 100 dá 100 metros. Então, a variação de espaço é de 100 metros. E qual será a variação de tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. Nós já aprendemos. Quem é o tempo final? O tempo final é 30. E o tempo inicial, né, pessoal? Menos. O tempo inicial é 20. 30 menos 20, 30 segundos menos 20 segundos, dá 10 segundos. Essa é a nossa variação de tempo. Mas a questão quer saber a velocidade escalar média, que é ΔS dividido por ΔT. Quem é ΔS? Menos 100. E quem é ΔT? 10. Pode cortar o zero de cima com o zero de baixo. Então, menos com mais dá menos. 10 dividido por 1 dá 10. O espaço, né, pessoal, está em metros e o tempo é em segundos. Então, a velocidade é menos 10 metros por segundo. Como a velocidade deu negativa, o nosso movimento é retrógrado. Não é retrogrado, é retrógrado. Então, pessoal, a velocidade é menos 10 metros por segundo e o movimento é retrógrado. Esse foi o nosso exemplo número 1. Vamos agora para o exemplo 2. Sabendo que um móvel se movimenta segundo a função horária S igual a menos 25 mais 5t. Calcule, né, pessoal, o tempo quando o carro está na posição 15 metros. Então, a função horária dele é S menos 25 mais 5t. Ele quer saber o tempo quando S for 15. Então fica menos 25 mais 5 e o tempo é t. Ele quer saber o tempo, o instante, né, pessoal? Quando a posição, quando o espaço final for 15. Quando o espaço final for 15. Então, quem tem T fica no primeiro membro, mais 5T passa menos 5T. Quem não tem T fica no segundo membro, menos 25, e o mais 15 muda de lado, fica menos 15. Pessoal, quando o número da frente fica negativo, é conveniente multiplicar todo mundo por menos 1. Aí vai ficar menos com menos fica 5t positivo.
Menos com menos fica mais 25. E menos com menos fica mais 15. Então, pessoal, 5t é 25 mais 15, e será igual a 40. O tempo, que é o que ele queria saber, é 40 dividido por 5. O tempo é igual a 8 segundos. Então, pessoal, o tempo, quando o carro está na posição, no espaço 15 metros, vale 8 segundos. Agora vamos para o exemplo 3. Um automóvel percorre 80 quilômetros. O que é isso? É o nosso ΔS. Em 100 minutos. Minutos, né, pessoal? É a variação de tempo. Então, calcule sua velocidade escalar média em quilômetros por hora. Se ele quer a velocidade escalar média, então vamos fazer Vm igual a ΔS sobre ΔT. Para ter a velocidade escalar média em quilômetros por hora, o nosso espaço tem de estar em quilômetro e o nosso tempo tem de estar em hora. Então, nós temos, né, pessoal, ΔS foi 80 quilômetros. Realmente, o nosso espaço está em quilômetros. E a variação de tempo é 100 minutos. Nós não podemos fazer a continha em minutos, porque a gente quer a velocidade em quilômetros por hora. Então tem que transformar, né, pessoal, minutos em hora. Como é que a gente faz? Uma hora tem 60 minutos. 100 minutos, minutos embaixo de minutos. Tem quantos segundos? Tem x. 60 vezes x, 60x. E 1 vezes 100 é 100, né, pessoal? X será igual. Quem multiplica x vai para baixo da fração. Então, fica 100 dividido por 60. Corta os zeros. Aí vai sobrar, em cima sobra 10, embaixo sobra 6. Podemos, né, pessoal, simplificar por 2. Então, x será igual a 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 2 é 3. Então, pessoal, 100 minutos é igual a 5 terços da hora. E qual será a velocidade escalar média? A velocidade escalar média é ΔS em quilômetro, então temos 80, e ΔT em hora, então 5 terços. Um número dividido por uma fração, como é que faz? Embaixo do número, que é 80, coloca 1. E aqui repete a fração. Agora a gente faz, né, pessoal? Orelhinha e orelhão. Orelhão sempre vai ficar em cima. Quem é orelhão? 80 vezes 3. E orelhinha sempre fica embaixo da fração. Quem é orelhinha? 5 vezes 1. 80 vezes 3, 240. 5 vezes 1 dá 5, né, pessoal? Nossa velocidade escalar média só é dividir 240 dividido por 5. Então, aqui temos 4. 5 vezes 4 dá 20. 24 menos 20 dá
4 baixa o zero. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. E aqui fica zero. Então a resposta é 48 quilômetros por hora. Então, o veículo que percorre 80 quilômetros em 100 minutos, ele está com a velocidade escalar média de 48 quilômetros por hora. Esse foi o exemplo 3. Vamos agora para o exemplo 4. Aqui, né, pessoal? Um móvel tem seu movimento descrito pela função horária S igual a menos 40 mais 5t. S é igual a menos 40 mais 5t. Ele quer que a gente calcule a posição inicial, ou seja, o espaço inicial. Então, que fórmula é essa, né, pessoal? É a famosa fórmula do sorvete que a gente já estudou. Então, aqui nós tiramos duas coisinhas muito importantes. Aliás, três coisas. Quem é o espaço inicial? Menos 40 metros por segundo. Aliás, menos 40 metros. O espaço é medido em metros, né, pessoal? E quem é a velocidade? Pega sempre um número com sinal. Mais 5 é a mesma coisa que 5 metros por segundo. Eu vou colocar um mais aqui só para a gente facilitar a compreensão. Quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo retrógrado. Quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Então, são as três coisas que nós podemos tirar da função horária. Então, a letra A, quem é a posição inicial, é o espaço inicial, que é menos 40 metros. Qual é a velocidade desse móvel? A velocidade é 5 metros por segundo. Na letra C, ele quer saber a posição. A posição, pessoal, é o espaço final. Quando o tempo for 3 segundos. Então, a gente pega a função horária, que a questão falou, menos 40 mais 5t. E o t ele já disse, ele quer saber o S, que é a posição ou o espaço final, quando o tempo for 3. Então, no lugar de t, eu coloco 3. Então, S, né, pessoal? Menos 40, 5 vezes 3, 15. E menos 40 mais 15. Sinais diferentes. Diminui e conserva o sinal do maior. O maior é 40, então fica menos 40 menos 15 dá 25 metros. Então, a resposta da letra C, né, pessoal? É 25 metros. E na letra D, ele quer justamente o contrário. Ele quer saber o tempo quando S for igual a 10. Então, aqui, né, pessoal, nós temos que a função horária é S menos 40 mais 5t. Então, quando S for 10, no lugar de S, coloca 10. Fica menos 40 mais 5t. Quem tem t, fica no primeiro membro. Então, mais 5t passa para o primeiro membro, fica negativo. Menos 5t. Quem não tem t, fica no segundo membro, menos 40. E o mais 10 passa para o outro lado, menos 10. Então, aqui, né, pessoal, quando o número da frente fica negativo,
É conveniente multiplicar tudo por -1. Então, vai ficar 5t menos com menos mais, menos com menos mais, fica 40 positivo, e menos com menos a mais, fica mais 10. 5t, né, pessoal? É 40 mais 10 dá 50. O tempo será 50 dividido por 5. 50 dividido por 5 dá 10 segundos. 10 segundos, né, pessoal? É a resposta da letra D. Ele quer saber o instante, ou seja, o tempo, quando S for 10 metros. Então, por coincidência, também deu 10 segundos. Vamos agora para o exemplo 5. É uma questão de vestibular, uma questão da FEI de São Paulo, ou seja, da Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo. Então, a posição de um móvel em movimento uniforme, então aqui ele está dizendo que ele está em MRU, varia com o tempo. Então, a posição é o S. Varia com o tempo é o T, conforme a tabela abaixo, né, pessoal? Então, na tabela abaixo, quando o tempo for 0 segundo, o tempo está em segundos e o espaço está em metros. Quando o tempo for 0 segundos, o espaço será igual a 25 metros. Quando o tempo for 1 segundo, o espaço da partícula será 21 metros. Quando o tempo for 2 segundos, o espaço será 17 metros. Quando for 3 segundos, o espaço 13 metros. Quando o tempo aumentar para 4 segundos, o espaço será 9 metros. E quando o tempo for 5 segundos, o espaço será 5 metros. Nessa questão, pessoal, ele quer que a gente descubra, pelas alternativas, a função horária. Então, aqui nós temos o que? A função horária, como é um MRU, né, pessoal, um movimento retilíneo uniforme, a função horária é dada pela fórmula do sorvete. Para a gente escrever a função horária, nós precisamos saber quem é o espaço inicial e quem é a velocidade. Então, o espaço inicial vai ocorrer quando tivermos o tempo inicial. Esse movimento, né, pessoal, começa do 0. Depois é para 1 segundo, 2, 3, 4 e 5. Se ele começa do 0, aqui será o nosso tempo inicial. Se aqui é o tempo inicial 0, então 25 será o nosso espaço inicial. E qualquer um desses outros pode ser o espaço final. Por exemplo, nós poderemos pegar aqui um como tempo final. Se a gente pegar um como tempo final, qualquer um desses pode ser o tempo final e o espaço final. Se a gente escolher aqui como tempo final, 1 segundo, então 21 metros será o nosso espaço final. Então, pessoal, vamos calcular a velocidade escalar média. Primeiro, vamos fazer como a gente vinha fazendo. Vamos calcular o nosso ΔS, a variação de espaço, que é o espaço final menos o espaço inicial. Quem é o espaço final? S igual a 21.
Quem é o espaço inicial? É 25, né, pessoal? Então, 21 metros menos 25 metros, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. O maior número é 25. 25 menos 21 dá 4. 4 metros. Então, a variação de espaço, né, pessoal, é 4 metros. Quem é a variação de tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. Quem é o tempo final? Eu escolhi 1. Quem é o tempo inicial? É onde o movimento começou. Começou aqui, no zero. 1 menos zero dá 1 segundo. E qual será a nossa velocidade escalar média? ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS, pessoal? Menos 4. E ΔT será igual a 1. Menos com mais 1 dá menos 4 dividido por 1 dá 4. O espaço está em metros e o tempo está em segundo, menos 4 metros por segundo. E agora, né, pessoal, a gente escreve a função horária. Eu disse que para escrever a função horária só precisa do espaço inicial. O espaço inicial é esse 25 e da velocidade. Então, aqui na fórmula tem mais, você faz jogo de sinal. Mais com menos dá menos 4t. Então, aqui, né, pessoal? Quem é a função horária? S igual a menos 25 mais S igual a mais 25 menos 4t. É a nossa letra B. E agora vamos fazer o exemplo 5. Nas figuras abaixo, sabe-se que a velocidade do carro A vale 20 metros por segundo. Então, esse é o carro A. VA vale 20 metros por segundo. E a velocidade do carro B, VB, vale 30 metros por segundo. Então, pessoal, ele quer que a gente encontre as funções horárias do carro. Na letra B, o tempo do encontro e na letra C, a posição do encontro. Então, a gente observa que pela seta, o carro A vem nesse sentido e o carro B vem nesse sentido. Então, né, pessoal, aqui no meio vai ter um encontro. Então, aqui vai ocorrer um encontro. Então, a gente precisa descobrir as funções horárias, o tempo e a posição do encontro. Então, em matemática, vocês já aprenderam sobre o eixo x e y. No eixo x, que é o que interessa para a gente, do lado direito todos os números são positivos e do lado esquerdo todos os números são negativos. Então, aqui do lado direito nós vamos colocar mais e do lado esquerdo vamos colocar menos. E agora, né, pessoal, vamos escrever 2 sorvetes. Um sorvete para o carrinho A e um sorvete para o carrinho B. Um sorvete sem o sinal para o carrinho B. Então aqui, né, pessoal, o carrinho A, a seta dele aponta
para a direita, ou seja, ele vem nesse sentido. Ele vem no sentido positivo da trajetória, ou seja, o carrinho A ele tem um movimento progressivo, porque ele vem apontando para a direita. A velocidade dele vai ser positiva. Por outro lado, né, pessoal, o carrinho B, ele tem uma seta apontando para a esquerda. Ele vem para o lado negativo da trajetória. Então, o movimento dele é retrógrado. Então, aqui no meio, eu coloco menos. E agora a gente substitui. Quem é o espaço inicial? 300. Quem é a velocidade do carro A? 20. E o tempo é T. E no carrinho B, né, pessoal? Quem é o espaço inicial? 500. Quem é a velocidade do carrinho B? 30. E o tempo é T. Então, pessoal, na letra A ele pede para a gente encontrar as funções horárias. Então, aqui já é a resposta da letra A. Quais são as funções horárias? SA igual a 300 mais 20t e SB igual a 500 menos 30t. Já a resposta da letra A. Na letra B, ele quer saber o tempo do encontro. Então, a gente vai igualar SA com SB. Aqui, né, pessoal, vai ter um encontro. Quem é SA? 300 mais 20t. Quem é SB? 500 menos 30t. Quem tem T vai para o primeiro membro. Quem é que tem T? 20t. E o menos 30t passa para o primeiro membro. Passa positivo, mais 30t. Quem não tem T fica no segundo membro. Quem é que não tem o T? 500. E o mais 300 passa para o segundo membro. Fica menos 300. 20t mais 30t, 50t. E 500 menos 300 dá 200. O tempo do encontro vai ser 200 dividido por 50. Corta o zero. Então, o tempo do encontro é 20 dividido por 5, e vai dar 4 segundos. Então, o tempo do encontro, né, pessoal, é 4 segundos. Vai demorar 4 segundos para eles se encontrarem. E na letra C, ele quer saber a posição do encontro. Aqui é a resposta da letra B. E na letra C, ele quer saber a posição do encontro. Então, a gente pode pegar a função horária do A ou a função horária do B. O melhor é pegar os dois. Se as duas respostas derem iguais, é porque a conta está toda correta. Então, se a gente escolher o SA, quem é o SA? O SA será igual a 300 mais 20t. Qual foi o tempo que nós achamos? É a resposta da letra B, 4 segundos. Então, SA, né, pessoal, é 300 mais 20 vezes 4. SA será 300, 20 vezes 4, 80. SA é 300 mais 80, que será igual a 380
metros. Então, aqui é a posição do encontro. Vamos fazer agora, né, pessoal, SB e ver se dá a mesma resposta. Então, nós, por exemplo, podemos fazer o SB. Eu vou fazer o SB desse lado. Quem é o SB? 500 menos 30t. O tempo nós já achamos 4 segundos. Então, no lugar de t, a gente coloca 4. Então, fica 30 vezes 4. Quem é o SB? É 500 menos 30 vezes 4, 120. Quem é o SB? 500 menos 120, dá 380 metros. Então, né, pessoal, SA deu igual a SB. Aqui é a posição do encontro, que deu 380 metros. Como SA deu igual a SB, então a conta está toda certa. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo de questões de encontro. Vamos fazer outro exemplo. Então, vamos pegar aqui os dados, né, pessoal? O carro A está com velocidade de 20 metros por segundo. Então, VA vai estar com 20 metros por segundo. No caso aqui eu vou colocar trocado. Como não tem os dados, não foi dado os dados nessa questão, eu vou inventar para a gente resolver. Por exemplo, eu vou colocar 20 metros por segundo e aqui eu vou colocar 10 metros por segundo. Então, pessoal, aqui nós também temos o seguinte: o carro A tem velocidade de 20 metros por segundo, ou seja, ele é mais rápido do que o carro B. Então, a seta dele está apontando para a direita, então ele vem da esquerda para a direita. E o B também vem para a direita. Então, aqui fora, né, pessoal, é que vai ocorrer o encontro. E aí a gente vai achar as funções horárias, o tempo e a posição do encontro. Então, aqui nós sabemos como é que a gente começa. A gente começa analisando o eixo XY. Do lado direito, os números são positivos. Do lado esquerdo, os números são negativos. Então, aqui do lado direito, eu coloco mais. Do lado esquerdo, eu coloco menos. E agora, né, pessoal, eu faço 2 sorvetes. Um sorvete para o carrinho A e um sorvete para o carrinho B. Então, o A ele está apontando para a direita. Isso quer dizer que ele vem nesse sentido. Ele vem nesse sentido, no sentido positivo da trajetória. Então, o movimento dele é progressivo. Então, aqui eu coloco mais. O carrinho B, né, pessoal, também aponta para esse lado. Ele também vem para o lado positivo. Então, aqui também eu coloco mais. O movimento é progressivo. Então, quem é o espaço inicial do carrinho A? 70. Qual é a velocidade dele? Mais 20t. O carrinho B, né, pessoal?
o espaço inicial 150 e a velocidade dele é 10 e o tempo é t. Então aqui está a resposta da letra A. São as funções horárias. Aqui, né, pessoal, são as funções horárias. A resposta da letra A. E agora ele quer saber o tempo do encontro, então a gente iguala SA igual a SB. Porque aqui vai ter um encontro. Quem é SA? 70 mais 20T. Quem é SB? 150 mais 10T. Quem tem T fica no primeiro membro. Quem é que tem o T? 20T. E o mais 10T passa para o primeiro membro. Aí troca de sinal, fica menos 10T. E aqui, né, pessoal? Quem não tem T fica no segundo membro. 150 e o mais 70 passa para o segundo membro, passa menos 70. 20T menos 10T dá 10T. E 150 menos 70 dá 80. Quem será o tempo do encontro? 80 dividido por 10. Corta os zeros. 8 dividido por 1 dá 8 segundos. Então, aqui é a resposta da letra B. Qual será o tempo do encontro? O tempo do encontro, 8 segundos. E agora, né, pessoal, eu quero saber a posição do encontro. Qual será a posição do encontro? Então, eu escolho ou a função horária de A ou a função horária de B. Se eu quiser escolher a função horária de A, quem é esse A? 70 mais 20T. No lugar de T, coloca a resposta da letra B, 8 segundos. Então, é 70 mais 20 e o tempo é 8. Quem é SA? 70 mais 20 vezes 8, 160. Quem é SA? 70 mais 200 mais 160. Vai dar 230 metros. E aí nós vamos fazer o SB para ver se dá a mesma resposta. Se não der a mesma resposta, é porque a nossa conta está errada. Se der a mesma resposta, a nossa conta está correta. Então aqui, né, pessoal, vou pegar o SB. Quem é o SB? 150 mais 10T. No lugar de T, vamos colocar 8. SB 150 mais 10 vezes 8. SB, né, pessoal, é 150. 10 vezes 8 dá 80. SB 150 mais 80, 230 metros. Então, SA deu igual a SB. Aqui, né, pessoal, é a posição do encontro. A posição do encontro, 230 metros.